Olá, querido amigo, querida amiga. Mais uma vez estamos juntos para começar mais um dia meditando na palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o testemunho das Escrituras. Tem poder a palavra de nos fazer vitoriosos diante da tentação. Obrigado por sua companhia diária e também por sua interação conosco. Vamos juntos à ressurreição de Moisés. E a Bíblia diz sobre a morte de Moisés, lá em Deuteronômio 34, versículos 5 e 6, da seguinte maneira. Escute bem. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar de sua sepultura. Assim foi a história desse homem. Morreu sozinho lá em cima daquele monte. Sozinho não, com a presença do próprio Deus. Ele não tinha ali a presença de amigos, não tinha um ombro amigo para poder inclinar a cabeça, para poder fazer os seus lamentos, mas ele tinha o melhor amigo de todos, que era Jesus. Porque a Bíblia diz que o Senhor, o sepultou no vale. Deus esteve com Moisés durante toda a sua peregrinação no deserto, também esteve com Moisés nos últimos momentos da sua vida. Porque assim, meu amigo, minha amiga, Deus promete estar conosco. Ele não nos promete que não passaríamos por dificuldade. Ele disse que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, eu estarei ali contigo. A promessa de Deus é estar conosco todos os tempos. Mas aí morreu Moisés, um grande vulto, um dos personagens mais importantes da história de Israel, cujos escritos continuam vivos e influenciando não somente o povo de Israel, mas também todas as igrejas cristãs por onde há nesse mundo. Foi sepultado Moisés e o povo, diz a Bíblia, que o pranteou durante 30 dias. Moisés poderia ser dito de Moisés as palavras lá de Apocalipse 14, versículo 13, que diz assim: Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois suas obras os acompanham. Apesar de que esse foi um relato da história desse homem, mas não foi o ponto final, porque há algo extraordinário que aconteceu com Moisés, que eu gostaria de ler para vocês em Judas, versículo 9. Escute bem. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor o repreende você. O que me chama a atenção nesse texto é que o texto menciona que Miguel disputou com o diabo acerca do corpo de Moisés. Havia uma disputa, e a disputa era real porque Moisés havia cometido pecado, havia transgredido a lei de Deus. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. O diabo se colocou colocou na frente do corpo de Moisés e na frente de Miguel, disse: o Senhor não tem o direito de vir e ressuscitar esse homem, porque ele é um transgressor. Ele cometeu o pecado, o salário do pecado é a morte. Ele tinha razão, claro, Satanás tinha razão em dizer isso, porque de fato Moisés foi o homem que mentiu, foi o homem que matou, assassinou pessoas, aquele soldado lá no deserto, lembra? Antes dele ir para a casa de Jetro, ele tomou a glória de Deus em suas mãos, o mesmo pecado que Lúcifer havia cometido no céu e por isso foi expulso de lá, quando a Bíblia diz que ele subiria acima das mais altas nuvens e seria semelhante ao Altíssimo. Moisés também cometeu o mesmo princípio aqui de pecado, porque tomou a glória que pertencia a Deus em suas mãos, naquele caso lá de ter falado, que deveria ter falado à rocha, mas acabou batendo na rocha. E o povo olhou para Moisés como se o poder estivesse nas suas mãos e não olhou para Deus. O povo começou a confiar em Moisés e não confiar em Deus. Que coisa terrível, né? No entanto, Satanás ele tinha de fato a razão em dizer que ele era pecador. Mas houve uma disputa, é aqui que o texto diz, houve uma disputa de Miguel, que é Jesus, é um título de Jesus, com o diabo, e o ressuscitou. E não respondeu. Veja que
que Jesus ele não argumenta contra o que Satanás está dizendo. Simplesmente diz, o Senhor te repreenda. Querido amigo, Jesus ressuscitou Moisés com base exatamente na cruz do Calvário. De igual modo, aquele cordeirinho que era morto todos os dias e aqueles pecadores saíam ilesos, sem punição, diante do pecado que havia cometido por acreditar no sangue derramado daquele cordeiro, que simbolizava o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus usou o mesmo benefício da cruz que haveria de acontecer muito tempo depois para ressuscitar o servo de Deus. Mesmo antes da cruz, um pecador, transgressor da lei de Deus, foi ressuscitado com base exatamente no benefício, nos méritos do Salvador que um dia haveria de derramar seu sangue na cruz do Calvário. Está vendo, querido? Não há lugar e espaço para a vanglória humana em relação à salvação. Eu estou no céu porque eu consegui vitórias sobre a minha vida, sobre os pecados, sobre as tendências que eu herdei e adquiri durante a minha vida. Olha, se você conseguiu vitórias sobre maus hábitos, louvado seja Deus, mas reconheça que essa vitória vem de Deus. Mas não foi isso que lhe salvou. O que lhe salvou foi a misericórdia e a bondade do Senhor. Em olhar para você, mesmo merecendo a morte, e dizer assim, eu te salvo, não porque você fez alguma coisa, mas porque você creu no meu nome. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida, simples assim. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus. Moisés foi salvo única e exclusivamente pela graça de Deus. Estava ali o acusador dizendo que ele não merecia ser ressuscitado porque cometeu pecado e por isso era um legítimo cativo da morte. Mas o Senhor disse, Senhor Jesus, que o Senhor te representa, Satanás, que te repreende, Satanás. Ele vai lhe repreender. E o ressuscitou mesmo assim, com base naquilo que aconteceria na cruz do Calvário. Meu amigo, minha amiga, se Deus foi capaz de salvar um pecador como Moisés, Ele é capaz de salvar todos aqueles que, da mesma forma como Moisés, acreditarem no Senhor. Moisés, de fato, foi um grande homem, fez grandes e extraordinárias coisas pelo povo de Israel, mas nenhuma das suas obras lhe garantiu o direito de entrar na terra prometida. Nenhuma dessas grandes obras lhe garantiu o direito de ser ressuscitado. Foi pela fé no sangue de Cristo. Isso tira o mérito de fazer coisas boas? Claro que não. A Bíblia fala que pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, porque nós fomos feitos para as boas obras. É isso. Quando nós nos entregamos a Cristo, como Moisés se entregou, automaticamente haveremos de produzir aquilo que o Espírito Santo fará por nosso intermédio. Mas nada disso nos salva. Nada disso pode criar uma ponte sobre o abismo criado pela queda, pelo pecado. Somente Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Acredite que esse Salvador, que foi capaz de ressuscitar Moisés e levá-lo para a vida imortal, mesmo antes da cruz, sabendo que na cruz ele daria a vida para garantir a permanência de Moisés lá no céu, esse é o mesmo Jesus que diz assim, eu salvo você se você desejar, se você acreditar. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a sua casa. Aquele que está em Cristo não há condenação para ele. É assim que a Bíblia diz. Que Jesus te abençoe, meu amigo. Que a paz do Senhor Jesus alcance você onde quer que você estiver. Oremos. Pai querido que estás nos céus, nos ajude a pegarmos nessa promessa. Na bondade e na misericórdia de Cristo que nos ajuda a olhar para o céu com esperança. Apesar de sermos tão pecadores, apesar de sermos indignos da salvação, por amor a Cristo, nós podemos sonhar com a vida eterna, pelo que Ele fez, pelo caminho que Ele abriu, pelo perdão e pela salvação que Ele operou.
nos ajude a permanecer em Cristo, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus, o Senhor, lhe abençoe. Amanhã continuaremos a nossa jornada, a ressurreição dos filhos de Deus, e espero você ansiosamente. Que Deus te abençoe.